Síndromes hipertensivas na gestação. É uma das principais causas de mortalidade materna e perinatal. O diagnóstico é realizado quando se houver uma PA maior ou igual a 140/90 e a diastólica ela vai ser auscultada pela fase 5 de Korotkoff. Os fatores de risco são primiparidade, diabetes mellitus, gestação gemelar, história familiar de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, hipertensão crônica, pré-eclâmpsia e gestação anterior, hidropsia fetal, gestação molar, nova paternidade, IMC maior que 25,8, idade materna maior que 35 anos, aborto prévio e ganho excessivo de peso. A pré-eclâmpsia grave ela é diagnosticada quando você tem uma PA maior ou igual a 160 por 110, e onde se encontra uma proteinúria 3 gramas em 24 horas, mais de 3 gramas em 24 horas. Outros critérios de gravidade são a oligúria, menor que 400 ml em 24 horas, creatinina sérica elevada, TGO e TGP aumentados, dor em hipocôndrio direito, plaquetopenia menor que 100.000 miligramas, eclâmpsia, cefaleia, visão turva, diplopia, escotomas cintilantes, epigastralgia, confusão mental, edema agudo de pulmão, restrição de crescimento fetal e oligodrama. O tratamento de pré-eclâmpsia e hipertensão, se for definitivo, a gente realiza a interrupção da gestação e a retirada da placenta. Se for a termo, a partir das 37 semanas, a gente considera uma intervenção em todos os casos. Pré-termo, de 32 a 34 semanas, o tratamento é conservador. De 24 a 34 semanas, a gente entra com corticoide. Na pré-eclâmpsia grave, a gente realiza a interrupção, que sempre deve ser considerada nesses casos. Prevenção, a gente utiliza sulfato de magnésio. O antihipertensivo, a gente inicia se a PA for maior que 150 por 100. E o tratamento agudo, a gente faz a hospitalização, monitoramento intensivo, antihipertensivo parenteral, de preferência hidrazalina, e o sulfato de magnésio endovenoso. O tratamento oral é feito por alfametildopa, que é a droga preferida, nifedipino, anlodipino e verapamil podem ser alternativas. Síndrome HELP, onde a gente tem complicações graves da pré-eclâmpsia/eclâmpsia. H significa hemorragia, L, enzimas hepáticas elevadas e LP, plaquetopenia. Os sintomas são mal-estar, epigastralgia, dor em hipocôndrio direito, náuseas, vômitos, perda de apetite e cefaleia. O diagnóstico é feito quando as plaquetas se encontram menor do que 100.000, esquizócitos, DHL maior do que 100 unidades, bilirrubina total maior do que 1,2 miligramas e TGO maior do que 70 unidades. Parto iminente, assistência ao parto fora da maternidade. Ocorre quando está no período expulsivo ou no segundo período de trabalho de parto. O diagnóstico é feito quando houver contrações fortes e frequentes, maior ou igual a 2 em 10 minutos. Presença de puxões, né? Sensação de pressão no períneo, distensão perineal e apresentação do bebê na vulva. No segundo período, que é o período expulsivo, a gente tem uma posição de Laborier, Duncan, em decúbito dorsal, onde há uma flexão e abdução dos membros, numa mesa verticalizada ao máximo, e pode ser em cócoras, se desejado. Em caso de insuficiência cardíaca, a gente utiliza um decúbito lateral na posição de Sims. Condutas importantes: a gente realiza a antisepsia e a episiotomia apenas quando houver indicação, em caso de sofrimento fetal, uso de fósforo, fetos grandes, cardiopatia materna, período expulsivo prolongado. O tipo preferido é aquele médio lateral, que ele não gera uma ligação com o ânus. A ausculta dos batimentos a cada 5 minutos. Quando auscultar? Imediatamente antes da contração, durante a contração e após a contração. O desprendimento da cabeça. A gente utiliza a manobra de Röntgen, que é usada para controlar o desprendimento da cabeça e evita a desflexão súbita da cabeça. Após a saída da cabeça, a gente aspira com uma pera de borracha o nariz e a boca. A gente verifica o circular do cordão, né? Se circular cervical for apertada, a gente vai clampear e cortar o cordão. Desprendimento dos ombros. Se não ocorrer espontaneamente, a gente vai tracionar ligeiramente a cabeça fetal para baixo e tracionar ligeiramente para cima. O clampeamento do cordão a gente vai realizar imediatamente ou momentos após o nascimento. A profilaxia de hemorragia puerperal através de ocitocina via intramuscular, ergometrina, ocitocina mais ergometrina ou misoprostol.
No terceiro período, que é a dectação da placenta, a gente realiza uma revisão do trajeto para verificar lacerações, fontes de sangramento e necessidade de episio-grafia. E no quarto período, que é a primeira hora após o parto, a gente observa os sinais vitais e os sangramentos. Atendimento imediato ao RN. A gente previne perdas de calor, coloca o RN sobre uma fonte de calor, né? Seca ele completamente e retira os campos úmidos. A gente garante que as vias aéreas estejam pérvias, né? Desobstruídas, e a gente realiza a aspiração das vias aéreas, se necessário. A ordem é da boca, primeiro a boca e por último o nariz. Pode causar uma apneia, bradicardia e reflexo vagal. Aí a gente inicia a expiração, máximo 2 tentativas. Se a frequência cardíaca for menor do que 100, aí a gente inicia essa ventilação. Avaliação inicial. 3 sinais fundamentais: respiração, frequência cardíaca e a cor do RN. O boletim de Apgar ele serve para avaliar a resposta à reanimação. A gente utiliza o Apgar em alguns momentos, no primeiro, quinto e 10 minutos. E também pode ser realizado no 15º ou no 20º minuto. Os sinais observados são a frequência cardíaca, respiração, tônus, reflexo e cor. Cuidados com o coto umbilical. O campleamento ele ocorre entre 2 e 3 centímetros do anel umbilical. O que a gente verifica no cordão? As 2 artérias e uma veia. Alterações podem indicar malformações cardíacas, renais, gastrointestinais ou anencefalia. Profilaxias obrigatórias. A oftalmia gonocócica, que é utilizado no nitrato de prata. A vulvovaginite gonocócica. A doença hemorrágica do RN, que é prevenida com a vitamina K. E a identificação do RN, a gente realiza, né, pega a impressão digital da mãe, a impressão digital do RN e a impressão plantada do RN. Aí na pulseira a gente põe o nome da mãe, o registro hospitalar da mãe, a data de nascimento, a hora do nascimento e o sexo do RN. Pós-parto. As classificações de um RN de risco são baixo peso ao nascer, ou seja, menos do que 2.500 gramas, internação por intercorrências, história de morte de criança menor de 5 anos na família, RN de mãe portadora de HIV, história de morte, aborto ou malformações por sífilis congênitas, família em área de risco, mãe adolescente menor de 16 anos, mãe analfabeta, mãe com deficiência ou drogadição ou distúrbios psicológicos, família sem renda ou RN indesejado. Os direitos da mulher, a laqueadura, se enquadram numa categoria onde a mulher ela tenha mais de 25 anos, ela seja maior de 25 anos, tenha 2 filhos, tem que ter um período de intervalo de 60 dias entre a expressão da vontade e o procedimento, e ela pode realizar depois de 40 dias após o parto, ou no próprio parto mesmo.